Se você crê na palavra de Deus, diga assim: Senhor Deus, fala comigo e com os meus irmãos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Tema de hoje: cuidado com as tentações. Nessa época de pandemia, muitos de nós temos sido tentados a algumas questões relacionadas à nossa vida. Os políticos, eles foram tentados a desviarem dinheiro e eles caíram que nem um pato na armadilha do inimigo. Existem pessoas que, infelizmente, foram tentadas a se afastar da presença de Deus, outras tentadas a se esquecer de Deus, a não acreditar mais em Deus, pessoas que foram tentadas a mentir para ganhar alguma coisa, outros mentiram para fazer negócios. Existem pessoas que foram tentadas a trair a confiança de outras que se relacionam. Enfim, várias pessoas nesta época foram tentadas e estão sendo tentadas. Nós também somos tentados todos os dias a tomar algumas decisões, a fazer algumas coisas que, na maioria das vezes, não agrada a Deus. Por isso eu quero começar citando um texto do apóstolo Tiago, capítulo 1, acompanha aqui no telão. Um texto que, quando se fala de tentação, de provação, está bem claro aqui. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Versículo 13: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Versículo 14: cada um, porém, é tentado, guarde bem esse texto, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Versículo 15: então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Como eu disse, nessa época que nós estamos passando, nós somos tentados. A tentação vem para todo mundo. Aliás, os jovens de hoje, adolescentes de hoje, eles são tentados em todos os aspectos e principalmente na área sexual. Nunca se teve tanta informação sobre sexualidade hoje. Nunca se teve tantos vídeos, nunca se falou tanto palavrão, tanta besteira, tantos assuntos com duplicidade, com o desejo de falar alguma coisa nas entrelinhas, como a gente tem acompanhado hoje. Existem vários jovens hoje, adolescentes principalmente, que são seguidores de alguns camaradas aí do YouTube, que falam muita besteira, que ensinam muita bobagem, e as crianças são tentadas, os adolescentes, a assistir isso. Aliás, até os adolescentes de hoje, eles são tentados a ficar durante horas na frente da televisão, jogando um videogame ou num celular. Existe tentação hoje para de todos os tipos, para todas as pessoas. Como a gente pode vencer as tentações? Que tipo de cuidado nós devemos ter com as tentações? A gente vai estudar sobre isso hoje. Dia desses, assistindo um político aí comentar sobre a situação atual do governo, do Brasil, na verdade, ele usou uma frase que me chamou a atenção. Ele estava falando acerca de um outro político mais velho aqui do nosso país. Ele disse assim: esse camarada, ele é igual ao diabo. Ele usou essa expressão, achei interessante. O diabo não é perigoso por ser mau. O diabo é perigoso por ser velho.
Ele estava fazendo uma alusão a um cara que tem umas quase 80 anos, conhece toda a podridão, toda a política do nosso país, e nas entrelinhas, nos bastidores, ele faz coisas aí que até Deus duvida. O diabo, ele é velho também. Ele conhece a humanidade, ele conhece o mundo de tantos anos que ele rodeia a terra. Esse negócio de as pessoas acharem que o diabo está lá no inferno com um garfinho ou um tridente para furar pessoas, para castigar pessoas, isso aí não é bem a realidade. Basta você ler o livro de Jó, no começo, quando ele se apresenta diante de Deus, Deus pergunta onde você estava. Ele falou assim, eu estava passeando e rodeando a terra. Por enquanto ele ainda pode fazer isso, é óbvio, porque um dia Deus, através do seu filho Jesus, vai mandar Jesus, Jesus vai buscar a sua igreja, ele vai ser preso, depois vai ser condenado, e vai acabar essa liberdade que ele tem de andar por aí. Mas enquanto isso não acaba, ele está andando por aí. E ele tenta todo mundo. Jesus falou, cuidado com o tentador, ele tenta todo mundo. E quando a gente fala sobre essas tentações que Tiago escreveu aqui, ou descreveu, Tiago, ele foi bem sutil nas palavras. E porque quando a gente estuda, você vê essa questão que ele colocou de que todo mundo é tentado na onde ele tem uma fraqueza. Ele diz, toma cuidado, porque o inimigo que está rodeando a terra, que está por trás aí, olhando para mim, olhando para você, ele está sempre nos observando. Ele está sempre olhando para tentar achar algo que nos chame a atenção para nos tentar. Algumas pessoas têm uma queda por dinheiro, outras têm uma queda por sexo, outros têm uma queda por mentira, outros têm uma queda por enganos, enfim, ele está sempre observando. Ele não tem mais o que fazer, ele só faz isso. E o que me chama a atenção também é que no dia que Jesus se reencontrou com os seus discípulos e ministrou sobre a vida deles, Mateus 28:18 fala sobre isso. Jesus chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, aqui que Jesus declarou, todo o poder nos céus e na terra foi me dado. O que sobra então para o inimigo, para o diabo? Que tipo de poder que ele tem? Nenhum. Agora, como eu digo sempre aqui, ele é bom no que ele faz, ele é bom em enganar, em iludir. Ele é bom em mostrar situações que aos olhos parecem ser bom. Ele, como disse Tiago, ele está sempre observando e ele sempre vai de alguma forma tentar colocar algo na tua frente que te chame a atenção. Lembre-se, ele não tem poder. Quarta-feira passada eu estava lá no Centro de Recuperação Átrio e aproveitei os irmãos que estavam lá e a gente teve um momento assim, um bate-papo e tal. E eu disse para eles, posso fazer uma enquete aqui? De 19 pessoas que tem lá, 17 são ex-crentes, se desviaram. Aí cada um contou a sua história. Eu perguntei para eles, né, o que te levou a sair da igreja, da presença de Deus? O que te levou? As histórias são mais diversas. Um dos irmãos, inclusive, ele até fala bem assim, questão de igreja, ora bem, tem uma boa oração e tal. E ele falou, pastor, eu estava servindo a Deus, estava na igreja, Deus abriu as portas do trabalho, eu estava trabalhando numa empresa boa, o patrão lá, gente boa, gostava de mim. E aí lá, nessa empresa, a gente trabalhava com algum tipo de material, e o que sobrava desse material, a gente juntava, ele pedia para mim, ele confiava em mim, eu juntava tudo, e levava no ferro velho, pesava e pegava o dinheiro. Só que uma certa vez, eu fui tentado. Porque houve lá um problema com um funcionário, com outro, e eu já estava assim meio cansado, e aí eu peguei lá, quando aquele patrão confiava em mim, ele falou, você pode fazer tal coisa aí, pode separar e pesar, e ele separou e pesou. E na verdade ele separou e pesou, e quando deu, por exemplo, vamos dizer assim, 100 quilos, ele falou para o cara, deu 50 quilos.
porque ele queria ficar com parte do dinheiro. E ele ficou com parte do dinheiro. Só que depois que ele foi para casa e ele recebeu o pagamento nesse dia, junto com essa parte do dinheiro, porque o cara dava uma parte para ele, por ele juntar, por ele fazer toda essa tramitação. E aí ele foi para casa, chegando em casa, aquilo incomodou. Aí ele voltou para a empresa para falar com o patrão. Ele falou, olha, eu vim aqui porque pisei na bola, eu acabei falando que tinha 50 quilos e na verdade tinha 100, e eu vim aqui para te devolver o dinheiro, inclusive se o senhor quiser ficar até com o meu salário, porque eu não me senti bem. Ele falou, não, agora eu nem quero mais contar com você, você me decepcionou. E aí ele disse que isso aí bateu tão forte nele que ele saiu dali e foi procurar um lugar para beber, e dali para pegar droga novamente foi um passo. Um outro irmão que canta, toca, né? E ele disse, pastor, a minha história é a seguinte, eu estava na igreja, eu era ministro de louvor lá, tal, estava lá na igreja, e de repente, um belo dia eu marquei um ensaio, e no dia do ensaio, tudo certo, tudo marcado, com antecedência, tal, no dia do ensaio, no horário do ensaio, não apareceu ninguém. Aí eu liguei para o pessoal, eu falei, o que aconteceu? Esqueceram o horário e tal. Aí eles disseram, olha rapaz, hoje tem um jogo, final da Champions League, e nós estamos todo mundo aqui reunido para assistir, cara, a gente não vai no ensaio hoje. Mas como assim? Nós marcamos um ensaio. Pô, vocês deviam ter me avisado. Não, inclusive se você quiser vem para cá, vamos ficar junto aqui. Ele ficou revoltado. Aí ele foi no outro dia falar com o pastor, e falou com o pastor, e o pastor falou para ele, irmão, deixa para lá, esquece, continua o trabalho. E ele ficou mais revoltado ainda. E dali ele, saiu da igreja. E voltou para as drogas. E agora está lá de novo se recuperando. Contei 2 histórias, eu ouvi lá umas 12, pelo menos 13. Quando eu vejo aqueles irmãos lá, e por isso que eu disse semana passada aqui que me dá prazer ir lá e falar com eles, é porque agora eles estão entendendo a oportunidade que Deus está dando novamente deles voltarem a viver o que eles viviam antes. Porque um dia eles estiveram na igreja, eles conheceram Jesus, eles entenderam o que é servir a Deus. Mas infelizmente o diabo sempre está ao nosso derredor, lutando para de alguma forma nos afastar da presença de Deus. Ou seja, às vezes até questões tolas afastam pessoas de Deus. Cada um deles, como eu disse, tinha uma história e acabaram caindo. Lembre-se, de 19 e 17 eram ex-cristãos. Isso creio até que o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, acompanha aqui no telão 1 Coríntios 10, versículo 12, ele disse, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Versículo 13, ele inclusive diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus é bom. Deus quer o melhor para a gente. O problema é que nós somos tentados. Eu já citei aqui no passado quantas pessoas passaram por esta igreja. Quantas pessoas que estavam bem de repente saíram. Foram tentados. Pessoas que cantavam no louvor, pessoas que serviam como obreiros. Foram tentados e acabaram se afastando, acabaram saindo. E se a gente olhar para a história bíblica, existem N exemplos que a gente possa estudar. Várias histórias bíblicas aqui fornecem material necessário para a gente crer que o inimigo das nossas vidas não está brincando. O diabo não brinca em serviço. Por exemplo, Adão e Eva. O texto diz e nos mostra que eles tinham um relacionamento com Deus. E esse relacionamento era gostoso, era bom. Todos os dias Deus se aproximava deles, Deus conversava com eles, Deus os amava, Deus os criou, Deus soprou nas narinas dele a vida, o espírito de vida, a alma, e eles estavam vivendo ali.
O plano de Deus para eles era o melhor possível. Só que Eva um dia estava passeando justamente perto da árvore que Deus havia falado para ficar longe. E quando ela viu aquilo, ela foi tentada, apesar de hoje a gente estar com essa tela que foi preparada para a gente divulgar o tema, apesar de ter uma maçã ali, ou algo parecido com a maçã, não foi maçã que Eva comeu, tá, gente? Foi um outro fruto. É que virou uma lenda ao longo dos séculos que Adão e Eva comeram a maçã, e aí a maçã levou, então, se fosse assim, coitado da gente. Eu já comi tanta maçã na minha vida, né? Enfim, só para ter uma ideia. Em Gênesis capítulo 3, versículo 3, Deus disse para eles assim: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Versículo 4, interessante, eles ouviram essa determinação, essa dica, entendam como quiser, de Deus. E eles estão caminhando, e um dia ela está caminhando perto da árvore. E aí a serpente disse à mulher, versículo 4, certamente não morrerão. Versículo 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Versículo 6, olha que interessante a descrição. Quando a mulher viu, e através da visão nós somos muito tentados. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. 7 últimos, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O resto da história você sabe tudo o que aconteceu. Eva sabia que não podia comer daquele fruto. Mas quando ela viu, o diabo notou que algo brilhou nos olhos dela quando ela olhou para aquele fruto, para aquela árvore. E ele foi lá e lançou. Como eu disse, ele é bom em lançar, ele é um bom ilusionista, ele sabe iludir bem pessoas. E ele lançou esta ideia. Ele lançou uma dúvida, e é o que ele faz hoje no coração dos jovens. Ele lança uma dúvida. Escuta, você vai ficar na igreja? Escuta, você vai se manter virgem? Escuta, você não vai namorar? Todo mundo está curtindo? Escuta, você não vai fazer isso? Às vezes você está no seu trabalho e fala, pô, está todo mundo sendo promovido e você não. Acho que Deus se esqueceu de você, é melhor você dar um jeitinho. Quando ele viu isso na vida de Eva, ele lançou a isca. Falou, certamente vocês não morrerão. Deus sabe, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser que nem Ele. Vocês vão conhecer o bem e o mal. É disso que ele tem medo. Ou seja, quando ela olhou aquele fruto e aquilo atraiu os seus olhos e o seu paladar, ela deve ter olhado e visto que aquele fruto deveria ser gostoso, deve ter lambido os beiços, olhado, arregalado os olhos. Quando ela fez aquilo, o diabo, ele falou, opa, é aí que eu vou pegar. E foi aí que pegou. Nas outras histórias da Bíblia, por exemplo, tem a história de Sansão. Sansão, ele ficou envaidecido por causa da sua força excomunal. Apesar de Deus estar com ele todo o tempo, Deus estar dando-lhe força, perdão, Deus o amava, Deus levantou-o como um dos juízes da época para defender o seu povo. Mas Sansão, ele tinha uma vida totalmente fora daquilo que Deus havia preparado para ele. Ele tomava algumas decisões difíceis de se entender. Quem lê a Bíblia, não vou aqui falar sobre a história toda, mas se você ler a Bíblia, você vai ver que a história de Sansão, Deus tinha um plano para ele, ele cumpriu boa parte desse plano, mas infelizmente, por conta de ser forte, de ser famoso, de ser temido, ele começou a baixar a guarda. E ele tinha uma queda por mulheres. O texto diz que ele foi certa vez para um determinado local e ficou ali com uma prostituta. Depois desse local ele conheceu uma mulher chamada Dalila. E ele se apaixonou por ela.
Como eu digo sempre aqui e repito, o diabo é bom naquilo que faz. Ele não desiste fácil. Eu gostaria de ler parte desta história com você, você que trouxe a Bíblia. Vamos ler juntos aí no livro de Juízes, no capítulo 5. Se você está em casa e tem Bíblia, dá uma folheada para achar Juízes, para você não esquecer, né? Porque no celular é fácil, é só clicar lá, Juízes, né? Mas a Bíblia você tem que folhear e é bom. Tira o pó dela, tá, enfim. Deus é bom. Juízes capítulo 16. Aleluia. Como é bom ouvir som de página virando. Glória a Deus. Livro de Juízes, e olha, irmãos, tem na Bíblia, viu? Pode procurar que tem aí, viu? Capítulo 16, versículo 5. Quando eles souberam, né, que Sansão estava apaixonado por Dalila, versículo 5, líderes dos filisteus disseram: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força. E como podemos, ou como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Puxa vida, 13 quilos de prata naquela época era um bom dinheiro. Vários caras dando isso para ela. Foi ali que o diabo pegou Dalila. Falou, opa, essa mulher gosta de grana, gosta de viver bem. E aí ela aceitou. Versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Versículo 7, respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Versículo 8, então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou, a mulher que estava com ele, a mulher que estava ali, do lado dele, dormindo com ele. Ele estava confiando tanto nela, que ela o amarrou com aquelas tiras. Versículo 9, tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha sua força. Versículo 10, o diabo não desiste. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. E olha, pausa, eu estou com uma voz masculina no texto. Imagina uma mulher bonita, do lado do camarada, falando no ouvido dele. Eu não tenho nem como fazer voz feminina aqui, né? Mas imagina. Versículo 11, ele ouviu aquilo e disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Versículo 12, de novo, né? Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Veja a espiritual quando a pessoa começa a se afastar de Deus, como ela fica cega. A mulher com que ele estava dormindo, se esbaldando ali, estava mentindo, enganando, fazendo tudo, e ele ainda estava ali, tipo, não, Deus está comigo, está pecando aqui, Deus está comigo, ninguém me pega. Versículo 13, disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano. 14, e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Versículo 15, então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Tentei aqui melhorar, tá, irmãos? Esta é a 3ª vez que você fez de boba
e não contou o segredo da sua grande força. 16, o texto diz que importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Versículo 17, por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. 18, quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o seu segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Versículo 19, com o bolso cheio, né? Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou o homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Versículo 20, então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas, preste atenção nisso, não sabia que o Senhor o tinha deixado. 21 e último, os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a tirar o moinho da prisão. Só até aí. Depois, se você quiser, você lê o resto em casa. Quando cedemos à tentação e ela se torna um pecado, nós somos sérios candidatos à destruição. Foi o que aconteceu com Sansão. Se você ler toda essa história, você vai ver que ele tinha uma força excomunal, que ele foi levantado por Deus para isso, para defender o povo. Tomou algumas decisões erradas, sim, mas Deus sempre acredita na gente. Ele crê que a gente ainda vai largar essa vida e viver uma vida voltada para Ele. Deus não desiste da gente, até o dia que a gente morrer. Enquanto a gente tiver vida, Deus sempre estará conosco. O problema é que nós, às vezes, achamos que, tipo assim, eu cometi um pecado, cedi àquela tentação, então, Deus me perdoa. Aí acontece de novo, Deus me perdoa. Acontece a terceira vez, Deus me perdoa. Na quarta vez, Deus me perdoa. Na quinta, Deus já me perdoou, né? Na sexta, ele acaba caindo. Porque, como aconteceu aqui, Deus não compactua com o pecado. E ele achava que aquela força do Espírito de Deus estava nele, ainda estava. Mas Deus já tinha saído da vida dele. Porque Deus não compactua com o pecado. Mas veja que Deus deu a oportunidade para esse homem chamado Sansão de se regenerar, de sair desta vida várias vezes. Deveria ter sido aceso, ou deveria ter aceso na mente dele um alerta. Que tipo de alerta? Olha, cuidado. Você não está vendo que a mulher com que você está se deitando é uma mulher que está recebendo dinheiro para subjugar você? Você não está vendo, você não está sentindo, você está caindo numa armadilha. Você não tem essa ideia de que as coisas que estão acontecendo por trás de todo esse assunto, que você está aí há dias dormindo com ela, se esbaldando sexualmente com ela e tal, você não está vendo que essa questão aí vai te levar para longe de Deus? Ele não viu. Ele não viu. A provação, aliás, a tentação foi mais forte. A tentação de passar com uma mulher bonita dias, isso falou mais alto. E você viu o que aconteceu na vida de Sansão. Um outro exemplo bíblico para nos ajudar a refletir sobre esse assunto hoje. Vou citar a vida de Davi. Davi, homem de guerra, servo do Senhor, adorador, homem que era músico, homem que cantava canções adorando a Deus, escreveu várias canções, vários textos que se tornaram canções. Homem que foi levantado por Deus, apesar da sua pequena estatura, para ser um grande rei, foi um grande rei, mas um belo dia ele cedeu a uma tentação, a uma provação. Ele foi tentado. Naquela época o povo estava, o seu exército estava guerreando, e naquele dia específico ele falou: hoje eu não vou, hoje eu vou ficar em casa. Vocês vão lá, continuem guerreando, tal. Eles estavam vencendo.
Tudo bem, ele ficou em casa, deve ter dormido até um pouco mais tarde. Levantou-se, olhou o seu quarto, vestiu talvez a sua roupa, o seu roupão, e saiu, né, no hall, fora do seu quarto, no seu palácio, e começou a olhar lá aquele reinado, até que ele olha e vê, porque naquela época do palácio do rei era alto, ele tinha essa visão de várias casas atrás dos muros, várias pessoas ali, e ele vê uma mulher, e essa mulher bonita, corpo bonito. O texto diz que ela estava se lavando por conta da sua até menstruação. E ele olhou aquela mulher e foi tentado. Pô, ele já tinha 2 mulheres. E poderia ter todas que quisesse. O problema é que ele cobiçou uma mulher e ele pergunta, escuta, aquela mulher ali, quem é ela? Aquela mulher é Betseba, ela é mulher do cara amigo teu, lá do cara que está lá na guerra. Texto aqui, acompanha no telão, 2 Samuel 11, com a ajuda dos irmãos lá. Versículo 1, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi permaneceu em Jerusalém. Versículo 2, uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. 3, e mandou alguém procurar saber quem era. E disse, ele é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Versículo 4, Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua impureza ou da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Versículo 5, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo-lhe que estava grávida. Meu irmão, vou repetir o que eu falei aqui desde o começo. O inimigo é bom no que faz, ele não desiste fácil. Davi, um grande rei, respeitado, Deus o havia levantado, Deus o havia capacitado, Deus estava com ele, mas aí naquele dia ou naquela tarde, ele olha aquela mulher e fala, pô, que mulher! E aí eu já disse isso aqui em outras ministrações no passado, o problema não é você olhar uma mulher bonita, no caso aqui ele viu uma mulher nua, eu vou falar aqui no caso de ver uma mulher bonita, ou de ver um homem bonito. Não é pecado você olhar e falar assim, nossa, que pessoa bonita. Isso não é pecado. O pecado é você olhar e ser tentado, e olhar e já, meu, olha que mulherão. Da mesma forma o homem, a mulher olha para o homem, nossa, que homão, ai meu Deus. É aí que o pecado mora. E o diabo, quando ele vê você e eu andando e olhando para as coisas e alguma coisa chama atenção, é aí que ele quer pegar. Nessa ocasião aqui, a gente já estudou sobre isso, Davi cometeu esse grande erro. Ele deu um jeito até do marido dela ser morto na batalha, na guerra. Ela, depois de um tempo, ele, na verdade, depois de um tempo, anexou-a, né, trouxe para ser uma de suas mulheres. O menino nasceu, morreu, e o profeta Natã falou para ele, falou assim, Deus perdoou o teu pecado, porque você se arrependeu, mas tua vida não vai ser fácil não, e não foi fácil. Porque ele foi perseguido até por um dos seus filhos, chamado Absalão, que quis tomar o seu reino. Ou seja, por causa de um erro naquela época, ele enfrentou muitas dificuldades, muitas lutas. Irmãos, assim também acontece em nossos dias. Todos os dias. Satanás tenta colocar, e eu falei isso para os irmãos lá do átrio, ele tenta colocar em nossas mentes que a vida com Cristo é chata. Que a vida com Cristo não tem nenhum tipo de atrativo, que a gente não pode desfrutar dos prazeres da carne, beber até cair, fumar, cheirar, sexo à vontade, ilícito, homem com homem, mulher com mulher. Você pode fazer sexo à vontade, isso é livre. Isso foi ensinado, inclusive, nas universidades nesses últimos anos. Você pode fazer o que você quiser, você é livre. Tentaram e criaram, inclusive, algumas leis no nosso país que trouxe essa pseudo-liberdade sexual ativa para que os jovens pudessem viver o que eles quisessem. E os pais não têm como mais, talvez, controlar isso. Alguns pais que não sabem ser severos ou sentar e aconselhar com os seus filhos acabam sucumbindo, acabam deixando.
E foi o que aconteceu e é o que está acontecendo hoje. O diabo quer nos fazer pensar que pecado é bom, é prazeroso. E na maioria das vezes é. Só que ele quer mostrar para a gente que tudo que está escrito na Bíblia, tudo que Deus deixou aqui escrito para que nós aprendêssemos, ele quer mostrar para a gente que isso aí é uma forma de Deus proibir da gente praticar, da gente viver a vida abençoada. Mentira do diabo. Sexo é bom, foi criado por Deus, não foi o diabo que criou. O diabo não tem poder para criar nada. Não foi o diabo que criou o sexo. Quem criou o sexo foi Deus. Mas ele disse, você quer ter uma vida sexual abençoada? Escolha um homem ou escolha a sua mulher, case-se, os dois vão ser uma só carne, tenha uma vida abençoada. Agora o diabo veio e deturpou. Não, você pode fazer sexo se você quiser. É com animal, se você quiser, você faz sexo. Você é livre. E isso não é verdade. Mas é isso que se fala hoje, e as pessoas estão acreditando nisso. Precisamos entender, irmãos, que o pecado que bate à nossa porta, como estudamos semana passada e retrasada aqui, o mesmo pecado que bateu na porta de Caim, Deus falou para ele, cuidado, o pecado bate na tua porta, você que tem que dominá-lo. Nós devemos aprender a dominar o pecado como? Quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente deixa Deus agir nas nossas vidas, quando a gente se submete a Ele. O pecado destrói, o pecado leva até a morte, isso é bíblico. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso Deus deu o seu Filho amado, porque todos pecaram. Todos nós pecamos, todos pecamos. Mas Ele pagou a nossa dívida lá com o seu sangue na cruz do Calvário. E a gente pode hoje ter uma mente saudável, livre do pecado, vivendo longe das mentiras do diabo, ouvindo a voz do Espírito Santo, porque creia, meus irmãos, a Bíblia diz isso, quando eu e você recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em nós, e Ele fala, irmão, irmã, jovem, adolescente, o Espírito Santo fala. O problema é que nós não queremos ouvir. Na hora que você está sendo provado, na hora que você está sendo tentado, você não quer ouvir ninguém. Você só quer, fazer aquilo. Pô, eu preciso mentir aqui. Se eu não mentir, eu não vou parar nessa empresa. Eu preciso pegar essa grana aqui. Aquele papo furado também que eu já falei aqui. A pessoa acha uma carteira na rua, está cheio de dinheiro. Ele fala, graças a Deus, Deus ouviu a minha oração. Pô, mas é carteira, tem documento, tem número de telefone, liga, devolve. Aí eu devolvo os documentos. Ainda fala assim, não, eu achei a carteira, mas estava sem grana. Nós somos tentados a fazer isso. O pecado, ele só acontece quando a gente cede às tentações. Certa vez alguém disse no passado, que os maiores santos da época passada, e também da nossa época, os grandes homens e mulheres santos do Senhor, eles também foram tentados. Se você olhar para a Bíblia, até Jesus foi tentado. Então, se você tem sido, meu irmão, minha irmã, bombardeado diariamente com tentações, poxa, e você está resistindo, que legal, você está no caminho certo, porque Deus é contigo e Ele já te deu a vitória na cruz do Calvário. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas o diabo, ele enxerga a mim e a você como uma ameaça para o seu reino. Ele acha que tem um reino. Ele acha que ele é que nem Deus. Ele acha que tem poder, mas lembre-se, ele não tem poder nenhum. O poder foi dado a Jesus quando Ele ressuscitou, Ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. A única coisa que Ele pode fazer ou tentar fazer é trazer o pecado para as nossas vidas, é nos tentar. E nós somos tentados. Por isso que Jesus, quando encontra os seus discípulos orando, estava lá naquele momento que Ele ia ser preso. Mateus 26, 41, Jesus volta e fala para eles assim, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Para nos ajudar a pensar sobre isso nesta manhã, irmão, irmã, e você que está com a gente aí pela internet, tem um outro texto de Tiago, no capítulo 4, acompanha aqui no telão, versículo 7. Tiago disse o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Mas a gente precisa resistir. Versículo 8, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Versículo 9, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Versículo 10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quero encerrar aqui, irmão, citando um texto no livro de Salmos do próprio Davi, que entendeu o seu erro, o seu pecado e as coisas que ele errava. Ele entendeu e ele escreveu para Deus assim, Salmo 32, versículo 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Versículo 2, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Versículo 3, ele diz, ele escreve: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Versículo 4, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Versículo 5, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse para si mesmo: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do pecado. O que eu aprendo com isso nesta manhã? Cuidado com as tentações. Aí você diz assim, talvez, pastor, mas eu caí. Você que está assistindo a gente, algumas pessoas que estão assistindo a gente esses dias são ex-crentes também. Estão se manifestando aí ao longo desses dias. Eu caí, pastor, e aí, e agora? Meu irmão, volte para o Senhor que Ele te levanta, Ele te perdoa. Eu falei para aqueles irmãos do átrio quarta-feira passada, falei, agora vocês precisam entender o que levou vocês a se afastar do Senhor. Primeiro, talvez vocês não tiveram um encontro com Deus como deveriam ter. Porque se tivessem, provavelmente vocês não se afastariam. E mesmo que tivesse um grande encontro com Deus e vocês cometessem um erro, imediatamente vocês deveriam voltar e pedir perdão a Deus. Foi isso que Davi fez. Ele leu o Salmo 51, Salmo escrito por Davi também, ele fala assim, Senhor, eu me arrependo, se o Senhor quisesse sacrifício eu faria um monte, mas agora que eu ouvi isso, eu caiu a ficha, caiu, eu estou entendendo, eu pequei, eu errei, contra o Senhor ainda, me perdoa. Mas eu estou aqui, ó, com o meu coração aberto, ó, coração pedido, eu preciso que o Senhor me perdoe. E Deus o perdoou, porque imediatamente Natan falou para ele, Deus perdoou. Tudo bem que você vai sofrer as consequências do seu pecado, mas Deus já te perdoou. Lembre-se também, Tiago capítulo 1, versículo 14, que eu falei no começo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Para encerrar aqui, é uma história frequentemente contada sobre 3 homens que se inscreveram para trabalhar como motorista de uma empresa transportadora. O escolhido exerceria suas funções em estradas montanhosas, elevadas e perigosas. Aí o primeiro, inquirido sobre sua habilidade de motorista, ele respondeu, eu sou motorista bom e experiente. Eu dirijo tão próximo do precipício que as rodas do veículo chegam a costear a beira, sem jamais saírem para fora. O senhor dirige bem, disse o empregador. O segundo, então, a expressão antiga aqui, jactou-se. Ele falou, espera um pouquinho. Sei fazer melhor do que isso. Eu dirijo com tanta precisão que as rodas chegam a lamber a beira do precipício, ficando uma metade bem na beiradinha e a outra no ar. O empregador ficou imaginando o que o terceiro homem ia falar. Mas ele ficou muito surpreso com o que ele ouviu. Ele disse assim, olha, o que eu sei fazer e faço é conservar-me tão longe quanto possível da beira do precipício. Imagina qual dos 3 foi contratado.
Não sei se você já se identificou com esse tema de hoje, mas nós somos tentados todo o tempo. E Jesus ensinou na sua oração, chamada oração dominical, algo muito importante. Curto, objetivo, mas muito importante. Mateus 6,13, Jesus disse: não nos deixes cair em tentação. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ficar em pé juntos? Talvez você pense aí agora: pastor, eu também fui tentado, viu? Aliás, estou sendo tentado. Os jovens de hoje, os adolescentes na escola, as minas hoje da escola, infelizmente, né? Pelo que eu ouço por aí, as minas hoje, elas chegam no cara que não quer sexo e falam assim: você é bobão, né? Para não falar outra coisa. Pô, vamos aí. Não, eu não posso, porque eu respeito meu pai, respeito minha mãe. Como falei aqui semana passada, quarta agora, eu revi esse assunto com os irmãos no átrio sobre o que é temer a Deus. Por coincidência, o devocional fala sobre isso. O que é temer a Deus? Um deles achava assim: nossa, eu tinha um medo. Eu falei: eu também já fui assim. Eu fui ensinado que eu não podia ir na praia, porque se eu fosse na praia, só tinha mulher pelada na praia, de biquíni. Então eu ia ali ficar babando e ia me esbaldar, morrer. E Deus, quando eu estivesse olhando para uma mulher, ele ia mandar um raio. Foi ensinado assim. E eu, inclusive, que nasci em Santos, imagina, né? Eu fui ensinado que jogar bola era errado, que Deus não gostava de quem jogava bola. E aí você lê a Bíblia e está cheio de parabola de Jesus. Toda hora ele para a bola e tal. Enfim, brincadeira. Muita gente no passado e no presente tem sido enganada. E aí eu falei para eles: o que é temer a Deus? Temer a Deus é quando o pecado bate na tua porta. Fala assim: eu não vou praticar esse pecado, porque eu amo e respeito Deus de tal forma, que por mais que seja forte esse pecado, eu vou resistir, porque eu sei que Deus tem sempre o melhor para aqueles que o amam. O problema é que a gente não tem paciência de esperar e a gente acaba tomando as decisões, as atitudes. E às vezes a gente acaba sucumbindo. Irmãos, quantas pessoas, milhões de pessoas estão longe de Deus hoje? Porque um dia foram tentados e se afastaram. O problema não é ser tentado e às vezes até cair. O problema é ser tentado, cair e permanecer no pecado, que foi o caso de Sansão. Que foi o caso de Davi, que inventou até uma história, criou uma história para apagar o seu pecado, ou esconder, na verdade, o seu pecado. Tem muita gente hoje que se afastou do Senhor, ou às vezes está na igreja servindo a Deus, mas está no meio do lamaçal no pecado. E Deus todo dia está dando a oportunidade de ele sair desse lamaçal. Ele fala assim: mas como é que eu saio? Deus, o Senhor Jesus está com a corda. Você está no fundo do poço, ele está com a corda, querendo lançar a corda para você. Venha, pega aí que eu vou te tirar daí. Mas as pessoas falam: não, por enquanto está bom, está só aqui a lama. Só quando estiver aqui, aí eu peço para Jesus. Mas cuidado, quando estiver aqui, você acaba atolando. E muita gente perdeu a vida. Muita gente perdeu a bênção de Deus. Porque ele foi tentado e acabou cedendo às tentações. Cuidado com as tentações. O diabo quer te afastar para longe de Deus. Jesus quer nos levar para perto dele. E ele mais uma vez está conosco nesta manhã. E nós podemos hoje, apesar dos nossos pecados, das nossas limitações, a gente pode se colocar na presença de Deus e falar assim: Senhor, eu errei, me perdoa, me ajuda, eu não quero mais viver assim. Eu quero esperar pelo Senhor. E como eu disse, para muitos é difícil esperar pelo Senhor, porque às vezes Deus demora. Não, Deus não demora. Deus, quando faz, ele faz bem feito. Por isso espere pelo Senhor, como disse Davi, e escreveu também Salomão, e ele dará vitória a você. Amém? Quero te convidar a fechar os teus olhos. Você que está em casa aí também, você pode meditar agora, refletir, olhar dentro de si e tentar entender de alguma forma. Tentar de alguma forma entender. Que tipo de provação, de tentação você está passando hoje? E hoje você pode falar com Deus, porque Ele está aí na tua casa, Ele está aqui, Ele pode estar em todos os lugares. Ele pode trazer algo
novo na tua vida. Ele pode perdoar os teus pecados, o sangue dele pode te purificar, e você pode viver um novo tempo. Mesmo você que está afastado, mesmo você que talvez ainda não conheceu a Cristo, Ele pode te ajudar a sair dessa lama, a sair desse lugar. Aí você fala assim, mas eu tenho vergonha de voltar para Deus e tal. Não tenha vergonha. A coisa mais legal que existe é quando você reconhece que está errado e você fala com Deus como Davi fez e Deus perdoa. Ele é bom, Ele perdoa. Então aproveite nessa manhã e volte a temer a Deus. Temer assim não com medo que Ele vai te matar, te destruir. Temer porque você o respeita, porque você sabe quem Ele é. E Ele anda contigo e comigo todo o tempo. Em nome de Jesus eu te dou essa oportunidade, se assim posso dizer, nesta manhã de você falar agora com Deus. Os irmãos que estão aqui, eu não vou chamar ninguém aqui à frente, eu não quero constranger ninguém. Acredito que todos são aqui inteligentes e entenderam o que foi pregado, ministrado hoje. Você pode agora falar com Deus, falar, Senhor, me ajuda, eu estou sendo tentado. As minas estão em cima de mim, os minos estão em cima de mim. Eu estou sendo tentado lá no emprego, Senhor, a desviar um dinheiro. Eu estou sendo tentado, ó Deus, a adulterar, a mentir, a roubar. Senhor, eu estou sendo tentado, me ajuda. E Deus vai te ajudar, Deus vai te tirar dessa. O pecado está batendo na tua porta e na minha porta, mas nós podemos resistir e vencer. Fale com Deus, aproveite, Ele está aqui.